Aqui cabe uma parte, é importante fazer um quadro dimensional aqui. Duas coisas. Nós vamos falar sobre a identidade, o pontual, a particularidade do ponto. Ou seja, a existência pontual, que tem uma identidade, aquilo que você define como algo sendo, isoladamente. Então, uma existência pontual. Essa existência pontual no nosso início são os átomos de hidrogênio, é só isso que tem. E é importante falar sobre a qualidade limítrofe, que é aquilo que existe e possui. Então, tudo que existe tem uma camada que forma a periferia desse isso. É uma capa. Vou dar o exemplo do Sol, a estrela. Se você olha para o Sol, você vê uma delimitação, né, na ação dele, naquilo que ele é. Muito bem. Isso, com o foco, com o olhar, é verdadeiro. O Sol é aquela bola que você vê. Só que, de fato, a ação do vórtice que é o Sol, ou seja, o tecido em movimento, o vórtice em movimento que permite a formação, né, o acúmulo do tecido que fica lá, forma o Sol. Esse vórtice, ele tem um limite de tecido claro que vai formar essa camada, essa periferia. Só que o alcance real desse vórtice vai muito além. Continuando no exemplo do nosso Sol, esse planeta, isso onde você está pisando, ou deitado, ou ajoelhado, é uma parte da estrela Sol. É algo que faz parte do corpo estelar. Sistema solar. Sistema solar é o alcance do Sol. Que vai muito além de Plutão, que é o último planeta, que está longe para caramba. Sistema solar. Sistema solar é o alcance do Sol. Vai até a nuvem de Hertz. O alcance dimensional desse vórtice que o núcleo da nossa estrela põe em movimento e faz o corpo dela e faz essa camada mais tênue que forma todo o corpo. Então, tudo aquilo que existe possui uma camada limítrofe e que essa camada, mesmo tendo uma capa dura, vai além disso. Por quê? Porque é um vórtice que vai gradativamente se integrando no movimento do oceano onde isso está boiando. Como tudo é movimento, vai havendo esse degradê. Vai havendo então esse degradê de integração de uma coisa com a outra. Então o pontual se define por ser um ponto em movimento no tecido, uma quantidade de tecido que está girando ali, naquele lugar, e esse giro vai causar uma relação no tecido em torno, que vai gradativamente se recompondo no próprio oceano, no movimento que o oceano vai tendo. Então há uma relação direta. Essa é a segunda coisa, na relação dimensional. Então falamos que tudo aquilo que existe é uma particularidade que está em movimento. Esse movimento é um movimento girando. Esse girar cria, né, animação. Então você tem um ponto aqui, se você girar esse ponto, ele vai girar tão rápido que você vai ver uma linha. Porque ele vai estar aqui, 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 vai estar aqui. ou seja, o movimento permite a potencialização energética do tecido e vai materializando, porque ele está girando, vem mais um pouco e entra na roda, e gira, e vem um que está passando, entrou na roda e está girando. E tá todo mundo, e entra todo mundo nessa roda e fica durante um tempo. Isso é materialização. Muito bem. Então estamos falando que tudo que existe é algo pontual, que está em movimento, girando, e que esse giro cria um limite, uma pele. Nosso limite é um órgão. Nós temos um órgão que nos delimita. Chamamos de pele. Temos unhas, cabelos também que nos delimitam. Enfim. E esta é uma referência, uma característica da existência. Ela é algo que se caracteriza, ela tem um limite que
diferencia, destaca esse estado de tecido do resto que está em volta. Então, estamos chamando essa identidade de uma dimensão pontual, está lá. Então, isso tem um limite. E estamos falando também que existe uma relação direta entre a dimensão micro e a dimensão macro. As duas são uma mesma coisa. A dimensão micro se interliga com a dimensão macro, uróboro. Onde uma começa, a outra acaba, onde uma acaba, a outra começa, e uma forma a outra. Não dá para você pensar em macro sem micro, e não dá para você pensar em micro sem macro. O que é o macro? O acúmulo do micro. O que é o micro? Aquilo que forma o macro. Agradeço mais esta oportunidade de Casa Cor.